Hoje eu vou contar pra vocês como eu vim parar aqui no Canadá, onde eu moro há quase 10 anos. E a nossa história com o Canadá é uma história muito louca, porque até a gente decidir que viríamos morar aqui, eu nem sabia onde o Canadá ficava no mapa, sendo muito honesta com vocês, assim. É uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Canadá? Canadá? Nunca, jamais. Tudo bem que na época era uma menina, né? Uma menina deslumbrada, tinha acabado de terminar a faculdade, nunca tinha viajado pra fora. Na verdade, eu tinha ido pro Chile poucos meses antes, foi a minha primeira viagem internacional. Eu não nasci numa família que tem dinheiro, numa família que tem boas condições financeiras, então viajar pra fora do Brasil nunca foi uma realidade pra nós. Eu fui fazer essa primeira viagem quando eu comecei a namorar meu marido e depois, quando a gente se casou, que a gente foi passar a lua de mel na Disney. Mas até aí, até a gente decidir que viríamos pro Canadá, eu só tinha ido pro Chile mesmo. Nem casado a gente tava ainda. E foi uma coisa assim muito do nada, sabe? Porque a gente tinha acabado de passar por uma invasão. Haviam invadido a nossa casa em São Paulo. Na verdade, era a terceira invasão da nossa casa em 6 meses. Então a gente comprou a casa pensando em se casar. E aí estávamos reformando tudo. Fomos morar na casa um pouco antes do casamento. E em 6 meses que a gente estava morando na casa, a casa foi invadida 3 vezes. Em uma das vezes, eu cheguei e os bandidos estavam dentro da casa. E na última vez, que foi a vez que a gente ficou mais, assim, aterrorizado, foi quando a gente tinha ido viajar. A gente foi fazer, na verdade, um bate-volta na praia. Voltamos no mesmo dia, né? E tinham invadido a casa e a nossa cachorra tinha sumido. A gente foi encontrar a cachorra muito tempo depois, no meio de um temporal, dentro de um córrego. E, assim, foi a coisa mais horrorosa da nossa vida, sabe? A gente ficou muito, muito traumatizado. Fora isso, eu já tinha passado por outros episódios de violência. Quando eu tinha 19 anos, eu fui sequestrada. Foi uma situação muito traumatizante. Veja, né? Apesar de não ser uma pessoa de posses e que tinha dinheiro nem nada, ainda assim, eu fui vítima de um sequestro relâmpago que poderia ter terminado muito pior do que um simples sequestro, né? Então, fiquei 12 horas com bandido, passei a noite na delegacia, foi época de ano novo, assim, muito, muito, muito trauma, né? Enfim, foi um episódio muito marcante pra mim e a minha vida meio que se desenrolou a partir desse episódio, vocês vão entender depois por quê. Quando nos casamos, tivemos as invasões da casa, meus sogros também foram assaltados na porta da nossa casa. Foram muitos e muitos episódios, muitos episódios. Eu também presenciei um assalto dentro do ônibus voltando da faculdade. Assim, os episódios de violência que a gente viveu em São Paulo foram inúmeros, né? Então, se tinha alguém que tinha motivo pra sair do Brasil por conta de violência, essas pessoas somos nós. Porque a gente coleciona, né? Infelizmente, a gente coleciona episódios violentos em São Paulo. E foi um belo dia, assim, logo depois da terceira invasão, a gente já muito triste, já chateado, sabe? Sem perspectiva, o casamento tava chegando, a gente pensando se vendia a casa pra comprar um apartamento, porque não tinha mais condição, né, de ficar naquela situação. E aí uma amiga, uma prima, na verdade, virou pra nós e falou: olha, vocês não pensam em morar fora? Passar um tempo fora do Brasil? Tem um casal, amigos do meu irmão que foram pro Canadá e eles estão super bem, eles fizeram residência permanente. E aí eu peguei, né, na minha maior ignorância, falei: imagina se eu vou morar no Canadá, imagina se vão largar nossa carreira aqui. Carreira, né? Eu tinha acabado de me formar, tinha acabado de pegar o AB. Eu tinha, assim, muita coisa, né, pra deixar pra trás, mas a gente apegado naquilo ali. A gente falou: não, imagina, né? Imagina se eu vou pra outro país, trabalhar de faxina, limpar privada, não quero. Ficar ilegal, não quero. Por quê? Porque a gente tinha aquela visão da novela América, que ir pra outro país era igual aquela situação da novela América. Então, a gente falou: não vou passar por isso, não vou sujeitar isso que não precisa. Tinha feito investimento em educação, já tinha passado na ordem, já tinha aberto meu escritório, meu marido era bancário, já trabalhava no banco há muito tempo, tinha boas perspectivas de crescer. Não fazia sentido a gente largar, né, tudo, casa própria, não tinha sentido a gente largar tudo pra ir ficar ilegal em lugar nenhum. E ela falou: não, não é bem assim, começou a explicar um pouco pra gente como que era essa questão do Canadá. E eu falei: nossa, que interessante, né? Eu sempre tive interesse nessas coisas. Eu sempre quis falar inglês fluente, eu sempre quis ter uma experiência internacional, eu sempre quis fazer intercâmbio.
meu sonho era fazer intercâmbio, mas eu nunca tive dinheiro pra isso. E aí ela começou a falar um pouco sobre o Canadá, tudo. Eu falei, olha, que interessante, pode ser que seja, hein? E a gente saiu lá daquele encontro com os amigos, com aquela pulga atrás da orelha. Eu falei, eu acho que eu vou pesquisar esse negócio de Canadá. Mas, gente, naquela época não tinha, eu juro pra vocês, não tinha canal de YouTube. Não tinha blogs e mais blogs cheios de informação. Eu acho que tinha muito pouco vídeo do Canadá Diário e o blog dos irmãos Prézia. Nem canal no YouTube tinha direito assim, naquela época. Era blog escrito mesmo, sabe? Eu lembro que era muito mal feito, inclusive, porque a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, né? A imagem das câmeras, edição, não tinha nada disso. Era uma coisa bem basicona, assim, bem caseira, sabe? Tipo essa aqui que eu tô fazendo pra vocês. E eu comecei a estudar aquilo, comecei a pesquisar, achei alguns blogs na época, encontrei um grupo no Telegram, inclusive tem gente do grupo do Telegram que eu falo até hoje, e comecei a pesquisar sobre o assunto. Aí eu falei pro meu marido, eu falei, olha, eu acho que esse Canadá aí pode ser, hein? Acho que pode ser uma boa opção pra nós. Gente, eu confesso pra vocês que assim, esse momento em que eu sentei com meu marido pra falar, então, sabe a questão do Canadá, que pode ser legal e tal? Eu não me lembro dessa fase. Eu não me lembro desse episódio, assim, não tenho memória real desse episódio, sabe? Eu lembro da gente ouvindo falar sobre o Canadá, eu lembro de mim ali na fase de pesquisas, mas eu não me lembro da gente sentar e falar assim, vamos para o Canadá, tomamos a decisão. Quer dizer, eu lembro depois quando a gente foi fazer a inscrição no college, mas o período que antecede isso, entendeu? Quando você senta e fala, não, acho que o Canadá é pra mim. Esse momento eu confesso que eu não tenho lembrança. Eu só lembro que foi uma coisa muito natural, assim. Eu comecei as pesquisas e aí meu marido chegava do trabalho, eu compartilhava com ele. Na época eu trabalhava no meu próprio escritório, então eu tinha muita flexibilidade de agenda e então eu tinha bastante tempo sobrando, né, pra pesquisar, pra me dedicar. E eu lembro da gente conversando à noite, a gente amadurecendo aquela ideia, mas assim, nada muito concreto, sabe? E aí meu marido virou pra mim e falou assim, olha, eu acho que pra gente decidir se a gente tem que fazer uma mudança como essa, a gente deveria fazer uma viagem exploratória. A gente deveria conhecer o país, porque eu não vou morar num lugar que eu não conheço. E a gente tava de casamento marcado. Isso é muito interessante. A gente tava de casamento marcado. A nossa lua de mel seria 15 dias em Orlando, 15 dias na Califórnia. A gente ia passar um mês nos Estados Unidos. Graças a Deus, eu ainda não tinha reservado tudo da viagem. Isso era janeiro. Nosso casamento seria em maio. E eu ainda não tinha reservado tudo da viagem. E deu tempo da gente fazer essa mudança. Então a gente tirou 15 dias para Orlando, fomos para Orlando, ficamos 15 dias e quando voltamos de Orlando, esperamos 3 meses, porque daí a gente decidiu quebrar as férias dele pra gente até poder capitalizar um pouco mais. E quando foi agosto de 2014, a gente pisou no Canadá pela primeira vez. Viemos para Toronto, passamos por Ottawa, descemos para Niagara Falls, fomos para Montreal de carro. De Montreal fomos para Quebec City, fizemos toda aquela parte do Canadá todinha de carro, né? Visitando cada cidade, visitamos os bairros que a gente tinha visto na internet, visitamos as faculdades que a gente tinha visto na internet, e foi muito interessante porque na viagem exploratória eu já soube que eu não era uma pessoa para Toronto, eu não queria Toronto na minha vida. Eu não sei se por ser uma cidade muito grande, ela me remetia ao estilo de vida que eu tinha em São Paulo, mesmo sabendo que não é a mesma coisa, né? Acho que por eu chegar lá e ver aquele tanto de prédio, aquela coisa de só trabalho, 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 lazer era muito difícil, era muito escasso, não tinha muito contato com a natureza, né? Eu sei que quem é de Toronto vai reclamar comigo e vai falar, em Toronto tem tantos parques e não sei o que lá, que não, que aqui tem muito lazer e tal, mas eu tô falando de belezas naturais, né? A gente não tinha isso lá. Eu sei que assim, ali naquela viagem ficou muito claro que Toronto não era o que a gente tava buscando, a gente queria uma vida diferente, a gente queria uma vida menos focada no trabalho, a gente queria uma vida mais perto da natureza, uma vida mais leve, sabe? Numa cidade menor, a gente queria uma coisa mais intimista, um lugar onde a gente pudesse morar e fazer absolutamente tudo a pé, sem ter que depender de transporte público muito longe, pra ir pros lugares e tal. Então, Toronto não bateu, assim. A gente gostou bastante de Montreal, mas o Bruno não gostou ao ponto de querer morar em Montreal. E Quebec City
não foi uma opção que a gente olhou e falou, ah, vamos morar aqui. Quebec seria uma cidade bem gostosa pra você passear, mas a gente não teve aquele, sabe, aquele match, assim, pra morar. Fomos a Ottawa. Na época, Ottawa não tinha muita estrutura. Hoje eu sei que já tem até mais estrutura do que naquela época. E o que fez a gente não optar por Ottawa foi o ritmo mesmo. A gente achou o ritmo, por mais que a gente quisesse uma cidade pequena, a gente não queria também uma cidade pra se aposentar, né? A gente tava com 25 anos, então eu queria uma cidade um pouquinho mais agitada. Eu achei Ottawa bem parada. Acho que Ottawa é uma pegada mais assim pra funcionalismo público, pra quem, né? Pra quem já tá querendo se aposentar mesmo. A gente achou aquilo bem boring, pra ser bem honesto. E aí, enfim, mas foi boa a viagem exploratória, foi muito boa pra gente olhar assim e falar, cara, acho que eu moraria aqui sim, acho que eu moraria nesse país sim. E foi muito interessante porque a gente tinha acabado de sair dos Estados Unidos, né? A gente passou um tempo nos Estados Unidos e veio pro Canadá. E quando você faz isso, a diferença cultural, ela é muito gritante. A diferença do canadense pro americano, ela é muito gritante. Então, aqui no Canadá, a gente sentiu um pouco mais, não vou dizer do acolhimento, porque hoje, depois de 10 anos, a gente sabe que não é bem por aí, né? É muito mais um faking da galera do que um acolhimento de fato. Mas a gente sentiu uma coisa mais calma, sabe? Uma situação, assim, uma vibe mais leve. Acho que essa é a palavra. A gente sentiu uma vibe mais leve. Aqui pro lado do Canadá, o americano por natureza já é mais espalhafatoso, né? Aqui todo mundo muito polido, tudo muito tranquilo. E a gente olhou e falou, cara, eu acho que as cidades cheias de imigrantes, né? Você vê gente do mundo inteiro. Então acho que aquele ambiente todo fez a gente achar que talvez a gente pudesse se sentir bem morando no Canadá. Voltamos pro Brasil dispostos a juntar dinheiro para fazer o nosso plano Canadá. Ali eu ativei o meu modo pesquisadora, executora e comecei a colocar o plano em ação. Comecei a procurar college, comecei a ver curso de inglês. Eu não falava absolutamente nada de inglês, então eu tinha que traduzir todos os sites e informações no Google Tradutor para conseguir desenrolar as minhas pesquisas. Quando o Bruno chegava do trabalho e no final de semana a gente sentava, via o que a gente tinha e a gente chegou à conclusão de que ele viria como estudante e eu viria com um visto de trabalho. Depois disso, pausa aqui para esse ponto. O fato dele vir com um visto de estudante, para nós, já soava como uma escolha ruim. Por quê? Bruno é profissional da área de TI, tá? Profissional da área de TI e área de negócios. Ele é data analyst, né? Então ele é analista de dados sênior. Na época que ele estava no Brasil, acho que ele ainda era pleno, não era sênior ainda. Hoje ele é sênior, mas ele trabalhava nessa área, né? De análise de dados. E pelas pesquisas que a gente fazia, tinha muita oferta de emprego nessa área. Mas ele não se sentia seguro com a questão do college, né? E a questão do emprego. E eu acho que isso foi um ponto que determinou ali o rumo do nosso plano Canadá, porque ao mesmo tempo em que a gente queria muito, a gente, pelo fato de não ter tanta informação como vocês têm hoje na internet, a gente não tinha muita certeza de que aquilo podia dar certo, sabe? Não tinha cases de sucesso de pessoas com perfis parecidos com o nosso, contando a experiência delas na internet para que a gente pudesse meio que ter alguma noção. Não tinha nada disso. Era total um tiro no escuro. Então, o que a gente pensou? E se a gente for e não der certo e a gente voltar com a mão na frente e outra atrás? É melhor que pelo menos ele volte com um diploma estrangeiro. Porque como eu sou advogada, nada do que eu fizesse aqui ia valer muito pra minha carreira, porque eu já era advogada e autônoma, já tinha meu escritório. Então assim, fazer curso aqui ou não fazer, se não desse certo, pra mim não ia mudar em nada. Agora, pra carreira dele, mudaria. Então o que a gente pensou? Vamos, ele ir com visto de estudante não é a melhor opção, porque, né, se ele fosse com visto de trabalho, a gente talvez tivesse mais opções de trabalho. Porém, se der errado, é o caminho mais seguro. E a gente optou pelo caminho mais seguro pra nós, dentro daquela visão que a gente tinha sobre o plano Canadá. Então, decidimos que ele viria estudando. Ele também já falava algum inglês, né? Ele tinha algum inglês, porque eu não tinha nada. Ele tinha algum inglês. Ele fez um testezinho. Na época, gente, quem fazia college privado tinha direito a trazer o cônjuge com o visto de trabalho. Então, a gente aplicou pro visto de trabalho para mim, vinculado ao visto de estudante dele, mesmo ele estando matriculado num curso de college privado. Naquela época ainda era possível. E aí, ele veio assim, ele
ele fez o teste de inglês do college. A gente achou o college nos grupos de Facebook. Tinha uma menina que trabalhava dentro do college e ela fez postagens sobre o college no grupo. Eu vi, entrei em contato, a gente começou a conversar. Essa menina é minha amiga até hoje, aqui em Vancouver. E a gente começou ali as tratativas. Bruno fez o teste de inglês, depois fez a matrícula. Eu lembro que a gente pagou $2.000 para fazer a matrícula no college. E depois fomos para a fase de aplicação do visto. A gente teve toda uma fase de juntar dinheiro, de vender nossos bens. A gente tinha 2 carros, vendemos um carro. Tínhamos a nossa casa para economizar dinheiro. A gente alugou a nossa casa e fomos morar com os meus sogros. Ficamos quase um ano morando com os meus sogros para guardar dinheiro para o Plano Canadá. Isso ajudou muito a gente. Depois teve a rescisão do banco, que o Bruno já tinha quase 10 anos de banco, então a gente pegou uma boa rescisão no banco. E foi com esse dinheiro que a gente veio para cá, tá? Na época, eu acho que dava em torno de $100.000, um pouquinho mais, porque o dólar canadense na época era 2,15 e a gente tinha mais ou menos $250 mil. Então dá um pouco mais de $100.000. Para aquela época era muita grana, muita grana. Para vocês terem ideia, o college do Bruno custava $15.000. Os 2 anos de college, 2 anos por $15.000. Então assim, a gente tinha dinheiro tranquilamente para pagar o college todo. Inclusive hoje, tendo a experiência que eu tenho nessa área de imigração, eu tenho certeza que o nosso visto só foi aprovado porque a gente tinha essa quantidade de dinheiro, tá? E tínhamos o imóvel, né? Porque a gente não vendeu a casa. A gente deixou a casa alugada e tínhamos essa quantidade de dinheiro. Porque se não fosse isso, poderia ter sido recusado. Então, foi assim, um planejamento muito bem feito. A gente conseguiu levantar dinheiro muito rápido, mas porque a gente tinha essas coisas para vender, né? Tinha nossos móveis, que era novo. A nossa casa era acabada de montar a casa, então vendemos praticamente tudo que tinha dentro da casa. Carro também conseguimos vender, o carro era quitado, vendemos o carro. Tinha a rescisão do banco e ainda morando com os meus sogros, a gente economizava uma fortuna. Eu acho que assim, por mês a gente chegava a guardar $7, $8 mil. E isso foi o que ajudou, foi o que salvou o nosso Plano Canadá. Ou melhor, foi o que viabilizou o nosso Plano Canadá, né? Enfim, dinheiro na mão, vistos aprovados. Quem aplicou o nosso visto fui eu. Na época, esse foi um outro ponto, porque eu entrei em contato com as empresas de imigração. Eu não senti confiança em nenhuma delas. A sensação que eu tinha era que eu era mais um número, que eles, né? Eu ia ser mais um cliente ali, porque me jogavam de um lado pro outro. Aí falava com uma pessoa, falava com a outra. Aí pra você falar um oi com a consultora, você tinha que pagar $200. E eu não achei aquilo, assim, não deu match. Entendeu? Não rolou. Eu achei aquilo um abuso. Ainda me cobraram $700 para aplicar um visto, sem nem me explicar o que ia ser feito no meu caso, porque para me explicar eu tinha que pagar mais 200 para falar na consulta. Então assim, não gostei. E eu falei, quer saber? Eu vou estudar isso aqui e eu vou aplicar sozinha. E foi isso que eu fiz, mesmo sem falar inglês. Olha que louco. Apliquei sozinha nosso visto, foi tudo aprovado, fizemos exames médicos. Em julho de 2015, embarcamos para o Canadá, para a cidade de Vancouver, que foi uma cidade que nós não visitamos na nossa viagem exploratória, mas o nosso raciocínio foi: se a gente foi para Toronto e para cidades do lado de lá e a gente gostou, o que vai fazer a gente não gostar de Vancouver? Se o clima é melhor, se a cidade é muito mais bonita, a gente via pelas fotos, né? Tem boas ofertas de trabalho, por que a gente não gostaria de Vancouver? Então foi meio que assim que a gente decidiu. E também porque ele já tinha sido aceito no college aqui em Vancouver, então meio que as coisas trouxeram a gente para cá. Chegamos em Vancouver em 31 de julho de 2015, no próximo ano vai fazer 10 anos que estamos aqui. Com fé em Deus não estaremos mais, mas seriam 10 anos de Canadá. Tem muita coisa aconteceu, muita água rolou, muitas coisas que vivemos aqui, assim, eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito essa mudança. Vancouver é uma cidade incrível, já foi uma cidade muito melhor para viver, assim, acho que 1000 vezes melhor para viver, eu diria, né, quando a gente não precisava ser extorquido para poder alugar um imóvel, quando não tinha tanto morador de rua, quando não tinha tanto drogado, quando não tinha tantos episódios de violência como a gente tem hoje. Mas foram anos incríveis que a gente viveu aqui. E foi assim que a gente veio parar no Canadá, com visto de estudante, eu com visto de trabalho. Tínhamos um bom planejamento financeiro para a época, tanto que não passamos perrengue financeiro logo que chegamos aqui, tanto que a gente não teve dificuldade de alugar o apartamento, mobiliar nosso apartamento. Os 2 primeiros anos de Canadá, que foram os anos de college, foi essa grana que segurou a gente. A gente teve alguns percalços aí, porque logo que a gente chegou, o dólar foi de 2,15 para 3,25 por conta do impeachment da Dilma, naquela época do impeachment da Dilma.
e isso prejudicou muito a gente, mas naquela época, gente, a vida era diferente aqui no Canadá, sabe? Tinha muito mais emprego, o custo de vida era baixíssimo, o nosso custo de vida total no final do mês era $2.300. Na época, o salário mínimo era 1.700, 1.500, então os dois trabalhando dava tranquilo pra gente viver, mesmo tendo esse percalço aí do dólar, a gente não passou dificuldade, e foi muito bom, assim, eu consegui trabalho um dia depois que eu cheguei no Canadá. Um dia? Uma semana. Consegui trabalhar no escritório de imigração brasileiro em uma semana depois que eu cheguei no Canadá e já comecei a trabalhar. Tudo bem que isso aí foi outra presepada que eu me enfiei. Depois eu conto pra vocês em outro vídeo. Eu achei que tinha conseguido um trabalho e na verdade eu tava entrando num pseudo trabalho voluntário, que no final eu que paguei pra trabalhar, mas enfim. Outras histórias da vida de imigrante. Você quer saber mais história da vida de imigrante? Você manda aqui nos comentários pra mim que eu vou pensar em outros vídeos pra trazer aqui pra vocês. Mas no overall, assim, foi interessante, sabe? Foi uma experiência muito incrível. A gente se testou, a gente superou nossos limites, aprender o idioma foi muito dolorido, muito dolorido. Eu acho que foi a coisa mais difícil que eu fiz até hoje na minha vida, foi conseguir pegar fluência no idioma. Enfim, foi tanta coisa, a gente fez amigos, a gente conheceu pessoas, a gente viajou muito. Era um país diferente, sabe? A vibe era diferente, as pessoas, eu acho que eram mais felizes também aqui. A impressão que eu tinha, né? Porque hoje o que a gente vê a galera reclamando, a galera passando perrengue pra conseguir viver, conseguir pagar o básico, né? E naquela época não tinha nada disso. Nossa, o verão era uma alegria, era festa, era evento, era show pra todo lado. E a gente ansiava pro verão chegar, e a gente ficar na rua até 10 horas da noite. Era uma loucura, muito gostoso. Assim, acho que a vida que a gente veio buscar no Canadá, a gente encontrou em Vancouver. Então, por isso, não me arrependo. Na verdade, eu não me arrependo de absolutamente nada. Eu acho que esses anos todos no Canadá foram perfeitos pra gente vencer alguns limites que a gente tinha e investir mais em nós mesmos, né? A qualificação que a gente tem hoje é absurdamente maior do que o que a gente tinha quando a gente saiu do Brasil, né? Eu tô indo aí pra minha terceira pós-graduação, fiz pós-graduação no Canadá, inglês fluente, fiz mais 2 pós-graduações relacionadas à área de direito internacional, que é a área que eu trabalho hoje, direito tributário internacional, né? Direito privado internacional, e isso foi muito bom, eu não tenho do que reclamar. Meu marido também cresceu na carreira, hoje trabalha para uma empresa americana, isso proporciona que a gente tenha outras escolhas além do Canadá para morar, né, que ele possa negociar melhores salários, melhores condições de trabalho. Então assim, o Canadá pra gente foi perfeito no sentido de lugar pra gente se qualificar. Hoje a gente sente que ele não atende mais os nossos objetivos enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto família, por outras questões. Talvez a gente possa falar sobre isso em outros vídeos. Se vocês tiverem interesse, mandem aqui nos comentários e eu penso como é que eu posso trazer isso aqui. Mas para o que a gente viveu de hoje para trás, nos últimos 10 anos, foi incrível. Eu não me arrependo um minuto da escolha que eu fiz. Eu vivi anos incríveis aqui. Eu fico muito triste por ver o país na situação que ele tá hoje, especialmente porque a gente conheceu o Canadá de antes, né? A gente conheceu o Canadá antes das políticas atuais. E eu sei que a gente não pode se apegar à política porque o país tende a sobreviver aos governos, né? O país tende a superar os governos, mesmo que a trancos e barrancos, mas é impossível negar a decadência do Canadá se você tá aqui há mais tempo, né? Se você tá aqui há 10 anos ou mais, é bem difícil você não sentir saudade do Canadá do passado. Bom, era isso que eu queria contar pra vocês, como foi que eu vim parar aqui no Canadá. Tá aí minha história. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui nos comentários. Se vocês quiserem que eu traga mais assuntos assim, mais vídeos assim, né, conversando, contando as minhas experiências, as minhas histórias da vida de imigrante, me deixem saber aqui nos comentários também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de mandar esse vídeo para as amigas, para os amigos e me ajudar a crescer esse canal aqui, criança. Senão não vai ter mais vídeo, tá? Beijo, a gente se vê no próximo.